Existem alguns patamares que devem ser alcançados para se chegar à maestria da prática da geobiologia. Esta é a nossa conversa de hoje. Fique comigo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bem, o tema de hoje é a excelência, a maestria, o topo da carreira em geobiologia e geobiologia multidimensional. Esta é uma série de 3 vídeos que eu estou explicando para você como você deve tratar o tema geobiologia dentro do âmbito da sua maestria, dentro do âmbito do seu aprendizado, dentro do âmbito da sua profissionalização. Tá? No nosso primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, dá uma cutucadinha aqui em cima na nossa exclamaçãozinha ali, você vai ter acesso a ele com bastante facilidade, tá bom? De todo modo, assistir este vídeo agora não perde em termos de continuidade. Você pode assisti-lo depois. Fique comigo que o tema de hoje é bastante interessante. Veja só, por que você não aprende geobiologia? Por que você não aprende radiestesia? Não, Flávio, eu aprendo sim, eu já estudei, já estou aqui há muito tempo. Ok, eu sou capaz de afirmar a você e faço um desafio. Faço realmente um desafio. Hoje eu estou nessa condição. Faço um desafio de que parte do seu aprendizado ficou para trás. Parte da sua história de excelência, de expertise, de alta performance realmente ficou para trás. Existe um grupo hoje de alunos, de pessoas, eu digo isso pelos meus alunos, que eu sou exigente com eles, que já chegaram a um nível de proficiência e de excelência porque seguiram alguns métodos, seguiram uma trilha que nós traçamos ao longo desses quase 40 anos de estudo. Estudo, prática, queda, a gente ficou com a cara chapiscada, com a cara raspada no muro chapiscado, cai de boca no chão. Então nós já passamos por tudo isso. E tem algumas coisas que efetivamente funcionam, mas funcionam mesmo. E tem outras, tem outras que são completamente fora da casinha. De todo modo, quando eu cheguei num determinado momento da etapa do meu ensino, da minha relação com o meu grupo de alunos, né, surgiu uma oportunidade muito boa de a gente fazer esse movimento dentro de uma plataforma de ensino à distância. Ok, eu já tinha todo o formato do ensino da radiestesia, da geobiologia e da radiônica dentro de um formato presencial. E esse formato presencial sempre permite uma interação entre os grupos de alunos. Tá? E eu identifiquei basicamente três perfis de personalidade dentro do trabalho. Tá? E esses perfis, eles são, em um determinado momento, tá? Eles são realmente perniciosos, é um pecado. Né? E tem alguns outros níveis, tem alguns outros perfis que realmente vão fazer com que o indivíduo vá para o próximo nível, suba para uma próxima etapa, tá bom? Esses 3 são os descomprometidos, os obcecados e os conformados. Tá? Então eu vou te falar um pouquinho sobre cada um desses 3, mas apenas para exemplificar o que acontece com o nosso aprendizado, certo? Muito bem, vamos lá. Toda vez que você tem uma meta de aprendizado, eu repito isso constantemente, as nossas metas de modo geral estão no futuro. As metas que nós alcançamos estão no passado. O presente é como se nós estivéssemos em um platô, como se estivéssemos em um patamar. É neste momento que as coisas estão acontecendo, as coisas estão fervilhando, as coisas estão maturando. E depois a gente vai, dependendo da nossa prática, do nosso estudo, do nosso empenho, a gente vai para o próximo nível. E é isso que eu quero discutir com você hoje aqui. Muito bem. Para eu
levar isso para um número maior de pessoas, então, essa informação, esse estilo de aprendizado, né, que realmente funciona, para fazer isso, eu tive, claro, duas experiências. Primeiro, minha experiência universitária dentro do âmbito da pós-graduação. A pós-graduação é um espaço onde você percebe claramente aquelas pessoas que são obcecadas, aquelas pessoas que são descomprometidas e aquelas pessoas que realmente são conformadas com a situação. Num ambiente de pós-graduação, eu estou falando isso porque os meus alunos são frutos da Revolução Cultural dos anos 70, que trouxe uma total, absoluta, plena e clara destruição do sistema de ensino, não só no Brasil como no mundo. Eu convivo com vários grupos de estudo, tanto aqui quanto fora, e não é diferente. Não é diferente. Por favor, vamos lá. Então, eu comecei a escrever sobre isso, eu comecei a dissertar sobre isso, comecei a discutir isso em ambientes num ambiente acadêmico, e esse material acabou se transformando em um roteiro de trabalho para uma determinada área, que era, no começo, a radiestesia. Como é que eu ia começar a me ensinar radiestesia para as pessoas? Partindo do pressuposto do que é radiestesia, tá? O que eu vejo hoje é um sentimento muito ruim, e eu hoje não tenho mais absolutamente nenhum tipo de pudor de dizer que algumas pessoas que se propõem a serem instrutores de radiestesia, eu não posso nem chamar de professor, porque o professor é responsável, que se propõem a serem instrutor em radiestesia, são pessoas desprovidas de qualquer tipo de compromisso com a verdade, compromisso com o ensino e compromisso com a técnica. São muito poucas pessoas hoje que eu reconheço que são realmente bons professores. Realmente bons professores mesmo, que são comprometidos com a técnica, que são comprometidos com o desenvolvimento e o aprimoramento das capacidades sensitivas e perceptivas que a radiestesia pode nos proporcionar. Tá, Flávio, mas você está falando, mas o nosso tema não é geobiologia? Esse vídeo sim, geobiologia. É que a radiestesia é parte integrante do estudo da geobiologia. É parte integrante dos processos de análise no âmbito das anomalias, dos fatores de risco de um modo geral. A radiestesia, ela entra em todas as etapas deste processo. Cara, não tem a possibilidade de você ser um radiestesista se você não praticar, mas não praticar muito. Mas praticar a exaustão, para você realmente ficar cansado e dormir de bruço e babar na fronha, de tão cansado que você está. Mas tem que estudar e praticar muito. Não tem outro jeito. Você vai aprender um instrumento musical, você vai aprender um novo idioma. Você vai aprender uma nova habilidade, seja ela qual for. Você vai começar a desenvolver um determinado... Eu falo isso por conta de uma coisa que eu venho desenvolvendo já há 4 anos, que é a dança. Atenção, eu não sou bailarino. Eu gosto de dançar. É diferente, tá? Então, ser bailarino, e de vez em quando eu canto no karaokê. Eu não sou cantor, eu gosto de cantar, tá? Então, são duas coisas que me dão muito prazer de fazer, tá? Quando eu comecei a dançar, eu tinha uma porção de dificuldades, porque eu era canhoto dos 2 pés. Eu sempre acreditei que isso era verdade em minha vida. Olha que coisa maluca, que eu era canhoto dos 2 pés. Porque eu nunca soube jogar futebol, eu sempre fui muito grosso no campo. Como tinha a bola, meu pai permitia que eu tinha a bola, então eu jogava porque eu tinha bola, né? E quando tinha 2 bolas ou 3 bolas, certamente eu era excluído. Eu era sempre a segunda escolha nessa história toda, né? Já fiz tratamento, já fiz terapia, tá tudo bem. Não te preocupa com isso não. Muito bom, muito legal. Bom, quando você vai aprender uma habilidade, acontece uma coisa muito interessante. No começo você aprende alguns truques, alguns movimentos, algumas pegadas, ou até mesmo ensaia um floreio no momento da dança. E cara, e você chega num determinado momento que você consegue repetir aquilo exaustivamente. Você consegue repetir aquilo automaticamente. E daí, daí você não sai mais desse nível. Por quê? Talvez por conformismo.
Talvez porque você se conformou com aquilo. Você, tá vendo? Essa é a característica daquela pessoa que é conformada. Bom, eu vou ficar só nesse ritmo aqui, eu vou ficar só no forrozinho, vou ficar só no 2 e 2 e tudo. Quando tem uma música que o passo é 2 e 2, você tem que fazer 1 em 1, forró pé de serra, uma coisa mais rapidinha e tudo. Você, puxa vida, como é que é isso mesmo? Ah, não, eu vou ficar no 2 e 2, pegar uma musiquinha mais amena e volto para aquela condição, ou seja, fico naquele patamar. No patamar, o patamar não é a sua meta está no próximo patamar. Porque quando você quer se tornar alguém, este processo é uma jornada. Se você quer se tornar um radiestesista ou um geobiólogo, que é o motivo da nossa história hoje, você vai precisar fazer uma jornada de aprendizado. E cada uma dessas etapas do aprendizado não permite um conformismo. Tá? Não permite que você seja... como é que fala? Não permite que você tenha leve isso de uma forma muito superficial. Caso você faça isso de uma forma superficial, isso talvez não seja o grande propósito de sua meta. É o caso de, por exemplo, eu que gosto de cantar. Como é que eu faço isso? Eu fui tentar fazer alguma escola de música, uma escola de canto aqui e tudo mais. Eu vi que, bem, não era esse o grande barato da minha vida. Eu estava despendendo um tempo muito grande para algo que não me traria grandes resultados. Eu não vou ser cantor. Não tenho essa pretensão. Como eu já sei algumas coisinhas a respeito de música, então eu me acomodei, tá? Dentro desse patamar. Então eu estou falando de mim. Eu me acomodei dentro do ato de cantar, dentro do âmbito de conformismo. Eu estou limitado a algumas músicas. Samba paulista, eventualmente olha só, que é fácil, algumas músicas de Frank Sinatra, algumas músicas dos anos 70, 80, que me trazem um conforto tonal que eu não preciso ir muito além e muito... Então dá para eu fazer, dou uma ensaiadinha e faço bonito no karaokê. Mas não tenha dúvida disso, tá certo? O que? Eu cantar um dia aqui? Mas nem morto, mas não tem perigo. Isso não vai acontecer. Você quer me assistir cantando? Vai no karaokê que quem sabe a gente se encontra lá e quem sabe a gente possa até cantar, tá? Tem uma coisa gozada no karaokê, a turma fala o seguinte, que é bem legal, aqui em Florianópolis acontece isso muito, as pessoas vão pro karaokê e vão com música ensaiada, eu não sabia muito disso aí depois que eu peguei o jeitão do negócio, então eu tenho um repertório musical, já tenho até os links lá, os códigos da máquina aqui, ó, 6317, vai lá, põe lá que eu já sei que é a tal música, é a Dona Irã Barbosa, é Fagner, então eu já sei, já ensaiei. E a turma faz isso, eles ensaiam, então se reúne para oferecer para algumas pessoas, para as pessoas que ali estão, um momento de alegria, de conteúdo. Mas é só, nós vamos embora dali, vamos embora para casa. Ninguém tem projetos musicais, ninguém vai chegar no nível da maestria musical. Alguns, pode ser que sim, pode ser que não sei. Já me deparei com cantoras profissionais ali e que fizeram um elogio. Puxa vida, que bacana, você é cantor? Não sou engenheiro. Então, tá dado esse perfil. Não, eu quero ser um geobiólogo. Eu quero ser realmente um consultor na área de geobiologia. Essa é a minha meta. Isso está onde? Está lá no futuro. Continua sendo a minha meta também aprender mais sobre geobiologia, muito embora eu me considere uma pessoa altamente performada nisso, já escrevi sobre isso, dei aula sobre isso, instruo sobre isso, dou consultoria para as empresas em geobiologia, sou uma pessoa de referência em determinados setores produtivos para algumas famílias. Então, por que eu cheguei a essa condição? Porque eu passei por várias etapas, por vários platôs, a ponto de ser reconhecido como tal. É isso que você quer para você? Bom, se é isso que você quer para você, continue comigo. Nós vamos fazer mais um vídeo que depois é a parte da nossa relação com o nosso cliente, onde nós vamos mostrar a ele o que está submerso
no iceberg, a parte submersa do iceberg, e aí você vai ver como é super legal oferecer ao seu cliente uma solução que ele não sabia que ele precisava disso. Ele não sabia que existia uma ferramenta de corretiva e até de controle que fosse altamente eficiente no ordenamento do grupo familiar, na harmonia dentro de um lar e no processo produtivo nas empresas. Ok? Então essas três pessoas, o descompromissado, né, o descomprometido, né? O descomprometido inclusive gosta muito de novidade. Daqui a pouco ele muda para uma outra ideia rapidamente. Ele foi até não, tudo bem, eu vou ficar com isso aqui, mas depois eu vou aprender outra coisa. E sai pulando de galho em galho. Tá? O conformado, ele simplesmente fica com aquela condição, tá? E não vai adiante. Esta pessoa que não vai adiante, ela tem poucos recursos cognitivos. É a pessoa... Gente, desculpa, nós temos patamares diferentes de aprendizado. Não é isso. Não é diminuir a pessoa que está querendo aprender ou enaltecer aquele que já aprendeu. Não é nada disso. É que nós temos diferença no processo de aprendizado. Então, quando me falta recurso cognitivo, quando me falta recurso intelectual, eu chego numa determinada etapa do meu processo, eu não quero ir mais adiante. Eu não consigo, inclusive, compreender o que está além. Tá? Por exemplo, tem algumas pessoas que chegam até mim, Flávio, vi o teu vídeo, vi o teu negócio, eu queria estudar estudar radiestesia ou geobiologia para determinar as energias, com S, negativas, com polarização, que tem na minha casa. Eu já vou com os dois pés no peito. De onde você tirou essa ideia? Que energia tem plural e que ela pode ser negativa ou positiva? Quem disse isso para você? Não, eu vi, estudei com tal pessoa, então tá errado! Tá errado! Você não pode ir para o próximo nível com esse grau de conformismo. Você tem que saber coisas antes para você ir para o próximo, para a próxima etapa. Digo isso, vou repetir. Se você não tiver um pouquinho, se você aprendeu alguns passos dentro de um ritmo musical que é fácil, você aprendeu um pouquinho de ritmo, você aprendeu marcação. Daqui a pouco você está tendo que aprender um pouco de marcação. Subdividir um compasso. Eu não tinha isso muito certo. Né? Não é do meu métier. Mas aí eu fui vendo que eu precisava conhecer um pouquinho mais se eu quisesse, por exemplo, aprender um ritmo caribenho. É a mesma pegada, mas ele tem um desenho diferente. E esse desenho diferente, para lá e para cá, a pisada, o passo, o ritmo, ele obedece uma outra matemática. E eu não tinha esse recurso matemático comigo. Como é que eu ia para esse próximo nível? Então tem que parar, volto um pouquinho, ou ando por esse platô, esse patamar onde eu me encontro, e vou verificar, eu tenho recursos cognitivos necessários, eu tenho recursos intelectuais, eu tenho conhecimento, eu tenho alguma ciência que pode me apoiar para eu aprender esse assunto e ir para o próximo nível? Se a resposta é sim, eu garanto para você, vai embora. Tá? Caso você não tenha, a primeira coisa que vai acontecer com você é você entrar no estado de conformismo. É isso que você quer? O ensino da geobiologia, o ensino da radiestesia, a prática da radiônica, ela não é enfiada a goela abaixo. Você não toma isso de colherada. Você não come isso aos pedaços. Isso é um desenvolvimento intelectual, pessoal, emocional, espiritual, chame como quiser. É algo que você vai ter que fazer. E para isso você precisa ser obcecado. Então esse é o terceiro parâmetro que nós temos que levar em consideração. O obcecado, ele é viciado em metas. Metas, como repito para você, você tem metas que você consegue
atingir com muita rapidez. Por quê? Porque você tem recursos cognitivos, você tem recursos intelectuais para você ir para o próximo nível. Agora, caso você não os tenha, é necessário que você, antes, porém, aprenda algo anterior a isso, certo? Para que você possa obcecadamente seguir para as suas etapas. Por que eu estou te contando esses 3 níveis? No âmbito especificamente do obcecado. Porque eu criei no programa de geobiologia multidimensional, esse programa, repito aqui, se você não viu o primeiro vídeo, a geobiologia multidimensional, ela não necessariamente fala de múltiplas dimensões. Essa multidimensionalidade é que eu trabalho na primeira dimensão, na segunda dimensão, na terceira dimensão, que é o mundo materializado que nós vivemos, e a próxima etapa dimensional é a quarta dimensão, que é a dimensão do tempo. Tem fenômenos que estão acontecendo hoje dentro de um ambiente que reverberam dentro de uma moradia por conta dos seus habitantes, dentro de uma organização, por razões do modelo ideológico daquela empresa, que já vem há muito tempo produzindo ações interferentes. Então o geobiólogo precisa conhecer um pouquinho sobre a quarta dimensão. Esse conhecimento a respeito da quarta... Eu não estou falando de quinta, de 13ª, de 38ª. Isso é viagem, isso é loucura, isso é piração na maionese. Tá claro? Estamos de acordo? Provavelmente não, porque eu acredito que você já tenha assistido ou participado de alguns encontros ou participado de algum programa de treinamento, né? Eu falo isso com desdém. Não tenho agora o menor problema em dizer isso aí, de pessoas que simplesmente com a maior cara de pau. Estou agora aqui fazendo curso de, sabe Deus o que, de apometria, de processos espirituais quânticos, e nós estamos aqui agora lidando com questões da dimensão -48, que tem a ver com as profundezas da dimensão 14, 16, 28, que são os níveis angélicos. Tudo loucura, tudo piração, não sabe o que está falando. É inventação de moda. Seja mais simples que as coisas funcionam de forma absolutamente tranquila. Ah, Flávio, se eu for mais simples eu vou me parecer com todo mundo. Ah! Significa então que para você não se parecer com todo mundo, você inventa uma história? Para com isso. Então eu não sou igual a todo mundo e não estou aqui inventando nenhuma história para você. Eu estou dizendo para você, estou te instruindo nessa etapa da nossa conversa aqui, como é que você tem que estudar geobiologia. Como é que você estuda radiestesia, como é que você estuda radiônica. Eu estou falando especificamente de geobiologia. Geobiologia é, sem dúvida nenhuma, um ramo da ciência onde se junta, onde é quase que um buraco negro. A geobiologia suga um número enorme de conhecimentos e de saberes, e que obrigatoriamente eu preciso saber sobre isso, tá? Bom, como é que você deve fazer a sua rotina de estudo? A rotina de estudo, a primeira coisa que você deve focar na sua rotina de estudo, quais são os fatores de risco que eu vou analisar dentro do âmbito de uma moradia. Os fatores de risco dentro de uma moradia está ligado ao terreno, ao subsolo, às atividades sísmicas do subsolo, às atividades químicas e bioquímicas do subsolo. Tá? Atividade sísmica tem a ver com a atividade elétrica do subsolo. Ah, você não tem ideia do que seja atividade elétrica do subsolo? Anota aí, faz um grifozinho, faz uma anotação. Bate aí na tecla de pausa do vídeo e faz essa anotação. Atividade elétrica do subsolo. Atividade química do subsolo, que são processos de radiação, por exemplo. Atividade bioquímica do subsolo, onde tem solo com matéria orgânica em decomposição, solo degradado. Alguma coisa. Percolação de água no subsolo. Depois eu venho para o terreno. O terreno, como é o terreno? Ele é um terreno inclinado, ele tem o relevo dele, é um relevo acentuado, é um terreno plano. Como é que esse terreno faz parte de uma área urbana? Então eu tenho que entender um pouco sobre urbanismo. Anota aí, urbanismo. Eu não falei nada de geobiologia ainda.
Eu não falei nada de fator de risco ainda, assim de forma assintosa. Mas eu estou te colocando itens que a geobiologia, como um buraco negro, atrai para si estas ciências, estes saberes. Além do terreno, das características do terreno, se é um terreno urbano, se é um terreno rural, se faz parte de um condomínio, eu vou fazer a edificação. Essa edificação tem um caráter arquitetônico. Como é o perfil do engenheiro e do arquiteto que vai fazer essa moradia? Ele tem a escola dele é a escola espanhola, a escola dele é a escola alemã, a escola dele é a escola contemporânea, a americana. Pô, Flávio, mas tem que ver tudo isso sim, porque a forma da moradia vai determinar o padrão vibracional da condição vivente e vibracional das pessoas que ali vão habitar. Vai ser um sobrado? Vai ser casa térrea? Como é que nós vamos gerenciar o processo de insolação e vento? Tudo isso são fatores que, se não olhados, se não vistos, será fatores de risco. Os fatores além do âmbito da moradia. Tem, por exemplo, as radiações eletromagnéticas. Está perto de uma subestação, está perto de uma estação radiobase de telefonia celular, por exemplo, muito embora eu discuta isso com absoluta profundidade no nosso livro, acerca da radiação eletromagnética advinda de fonte de estação radiobase de telefonia celular. O problema não é a radiação, o problema é a chamada submodulação neural. Eu nunca ouvi falar disso, Flávio. Pois é, buraco negro, geobiologia, submodulação neural. Tenho as redes de distribuição de energia elétrica, da classe de 15.000 volts, que gera um campo eletromagnético intenso, campo eletromagnético. Tá, mas eu vou ter que saber de campo eletromagnético? Sim, você vai ter que saber de campo eletromagnético. Como é que se mede campo eletromagnético? Eu vou com a varetinha e a hora que ela fechar, o campo eletromagnético é nocivo. A hora que a varetinha abrir é porque o campo eletromagnético está... Nada disso! Não tem nada a ver com isso, gente, pelo amor de Deus. Ou você tem absoluta proficiência na prática radiestésica, profunda proficiência na prática radiestésica, ou você vai ser... Não, você não vai ser nem um geobiólogo. Nem medíocre você vai ser. Por quê? Desculpa, eu tô sendo claro e sincero. Você não será um geobiólogo se você tiver conhecimentos fragmentados acerca de todas essas coisas. Então, para você ir para o próximo nível agora da análise dos fatores de risco, é necessário que você tenha conhecimentos anteriores referente aos fatores de risco. Então eu preciso saber de geologia, eu preciso saber eu preciso conhecer um pouco sobre fatores sísmicos, eu preciso conhecer sobre magnetismo terrestre, que eu deixei de falar. O magnetismo terrestre tem uma influência muito grande. Eu preciso conhecer a respeito de eletromagnetismo. A hora que eu for discutir com o arquiteto, com o engenheiro na parte da construção, eu preciso ler plantas, eu preciso saber sobre escala. Eu tenho que ter um conhecimento básico de geometria e de matemática. Não falei nada de geobiologia ainda. Você está vendo que para que eu preciso ter instrução. Para eu chegar nesse nível, eu preciso ter instrução, eu preciso praticar muito, conhecer os meus limites, né? E em alguns momentos eu preciso ter um processo até de renúncia. Então, a parte instrucional, ela precisa ser metodológica. Eu vou te ensinar geobiologia, então vamos lá para o campo. Vamos pegar o aparelho, vamos pegar as coisas. Não tem isso, gente. Não tem isso não existe. Como é que você percebe uma radiação? Gente, isso leva tempo. Você não percebe uma radiação eletromagnética de qualquer jeito. Essa radiação eletromagnética, ela é de alta frequência ou de baixa frequência? Essa radiação eletromagnética, ela está sendo modulada em frequência ou está sendo modulada em amplitude? Essas duas coisas ela tem um impacto diferente no nosso corpo. A reação do aparelho ela é muito sutil na medida em que eu estou dentro de um ambiente de baixa frequência e sendo modulado em amplitude, ou estou, por exemplo, num ambiente de alta frequência sendo modulada em frequência, ou seja, a frequência varia
no eixo longitudinal, e a variação em amplitude ela varia de intensidade. Tá? Então FM e AM, para quem, só para você entender um pouco o que eu estou falando. Tá? AM é amplitude modulada, FM frequência modulada. Então existe variação de frequência para a transmissão de dados, por exemplo. Então esse conhecimento é básico. Se você não os tiver, toda a tua análise vai cair por água abaixo. Você chega perto de uma tomada, ou perto de um equipamento eletroeletrônico dentro, como é que você vai verificar se esse equipamento ele produz um tipo específico de radiação que pode evidentemente ser nocivo? Você não sabe? Ah, claro, porque te falta instrução. Então, na medida que você chegou num determinado nível de instrução, é assim que se processa, é assim que se faz. Este é o conhecimento técnico específico. Vamos para a prática agora? Vamos para a prática. Vamos lá no campo. Vamos lá no campo e vamos passar sobre uma área irradiada, que tem alguma radiação no subsolo. Vamos depois para uma área onde tem uma radiação do subsolo, uma atividade elétrica sísmica do subsolo, fenda, falha, fratura, percolação de água, atividade química, bioquímica. Então todas essas atividades de subsolo apresentam níveis vibratórios completamente diferentes. E não tem nada a ver com energia negativa ou positiva. Energia é energia e ela não tem polaridade. Lembre-se disso. Não existe energias. Energia é a capacidade que o sistema tem de realizar um determinado tipo de trabalho. Tá? Ela pode se manifestar de várias formas, elétrica, magnética, gravitacional, térmica, seja como for, de movimento, né? Então, energia potencial, energia cinética, tá? mas ela não é nem boa nem ruim. A energia é a capacidade que o sistema tem de realizar um determinado tipo de trabalho. Mover a hélice de um ventilador, mover as pás de uma turbina, fazer esquentar uma resistência elétrica, produzir uma modulação dentro de um transmissor. Isso tudo é a mesma coisa em termos de energia, e ela não é nem boa nem ruim, nem positiva nem negativa. Se você continuar insistindo em falar energia positiva e energia negativa, fique certo, você está passando por tonto, está passando por tolo. Você vai para a vala comum dos ignorantes. Então, quando eu falei isso aí para um professor, não, você não pode falar isso. Claro que posso falar. Sou engenheiro, sou técnico, eu tenho autoridade para falar o que eu falo. E você não tem autoridade para ensinar o que você ensina. Não prestou mais, claro. O cara é todo tubarão, todo cheio ele tem mais medalha que ele de uísque, todo cheio dos carimbos, parece um cheque devolvido. Tenha paciência. Então eu não vou medir as minhas palavras. Eu desejo que você seja um excelente geobiólogo. Prática, instrução, esses dois elementos são fundamentais. Quando eu escrevi o livro, quando eu propus o estudo e agora escrevi o livro, e eu tô falando isso porque eu estou divulgando essa obra, estou divulgando esse livro. Se você quiser adquiri-lo, aqui embaixo tem o link de acesso ao nosso site. Lá eu te explico exatamente essa primeira etapa com muito detalhe, é bem detalhado. Então essa é a palavra. No primeiro vídeo eu tive a grata satisfação de muitas pessoas, inclusive estava aqui hoje fazendo etiquetas para a remessa dos livros. Eu estou muito feliz, agradecer aquelas pessoas que tiveram a delicadeza, a generosidade de adquirir o seu livro, quer seja no formato virtual ou no modelo físico. Eu particularmente gosto do livro físico, de ter o livro na mão. Para mim é fundamental isso, né? Por outro lado, algumas pessoas optaram pelo modelo virtual, né? Pelo modelo Kindle. Então tá lá na Amazon, quem quiser o livro está lá também, e tem através da nossa loja. E eu gostaria muito de que você tivesse esse exemplar físico ou virtual, seja como quiser. É sem dúvida nenhuma um manual técnico que não tem nada, vou repetir, não tem nada parecido em termos de qualidade na parte instrucional, em termos literários, como característica de uma obra indispensável no sentido de estudo, como ela está
focada, capítulo por capítulo, para te levar. Em cada capítulo você fica num determinado patamar. Você pode até ficar naquele capítulo, no capítulo de matemática, por exemplo, no capítulo de física, por exemplo, no capítulo de geologia, por exemplo. Você pode ficar ali por um tempo. Tem as referências bibliográficas. Você vai precisar eventualmente de um auxílio, de um suporte no teu processo de aprendizado. Porque eu sempre digo, você quer ir rápido, vai sozinho. Provavelmente você vai bater com a cara no muro chapiscado. Você quer ir longe, em determinados momentos você vai precisar ir acompanhado. Você vai precisar de alguém que te oriente, de alguém que te dê a mão e vá contigo para uma próxima etapa. Eu fiz isso enquanto professor e quando tinha essa possibilidade de ter o meu aluno ao meu lado, eu olhando para a etapa de desenvolvimento dele e dizer para ele, olha, para aqui um pouquinho e vamos fazer outra coisa em vez de você continuar por aqui. E foi esse mecanismo, foi com esse espírito, foi com esse modelo de aprendizado que eu escrevi essa obra Geobiologia Multidimensional, Soluções em Saúde da Habitação. Tá? Hoje a habitação ela tem uma definição mais ampla, que é não só o local onde eu moro, resido com o meu grupo familiar, como também é o local onde eu permaneço parte do meu dia, parte do meu tempo, me relacionando com outras pessoas dentro de um ambiente organizacional. Funciona muito parecido, né? Porque as relações são propositivas, tanto em um quanto em outro, tá certo? Bem, por fim, eu queria chamar a atenção para você que vai chegar um determinado momento da tua vida que você vai precisar fazer uma renúncia. Você tá aqui comigo agora e você tomou uma decisão. Flávio, eu realmente quero aprender geobiologia. Eu estou decidido a aprender geobiologia. Tenho uma meta, eu quero ser um consultor em geobiologia. Eu tenho uma meta, eu quero pegar esse conhecimento e dar suporte a algumas famílias que eu sei, que eu percebo que se eu fizer uma intervenção, eu vou fazer a diferença na vida dessas famílias. Eu sei que através do meu trabalho eu vou levar este grupo familiar ou esta empresa para um próximo nível de felicidade, de alegria, de contentamento, ou num nível de felicidade, contentamento e de prosperidade, desenvolvimento, inovação tecnológica ou coisa que o valha. Essa é a minha meta. Onde está essa meta? Lá no futuro. Que futuro é esse? Pode ser daqui 3, 4 meses, não menos que isso. Não menos que isso, tá? Se você tiver aqueles recursos cognitivos, se você se sentir aquela pessoa... Agora faça um exame de consciência. Se você se sente aquela pessoa conformada, né, que ainda te falta uma pegada melhor, então lembre-se que a tua jornada ela é mais longa. Na corrida, talvez você não chegue em primeiro lugar. Mas se você continuar correndo, você talvez não chegue em último. É bem provável que você chegue entre aquelas pessoas que se predispuseram a fazer a maratona. Então, o estudo da geobiologia não é um split, é uma maratona, é um caminho. Então, vai acontecer você vai começar a olhar agora, tá? E fazer o seguinte: pegue o teu material, esse que você já começou a estudar, seja quem for o professor, tá? E olhe com critério crítico. Olha para algo crítico. Crítico mesmo. Tá? Coisas que você vai ter que abandonar. Eu vou te dar algumas coisas que se você ainda utiliza esse procedimento, eu posso assegurar a você. Tá errado. Tá errado. E se você tiver ainda com dúvida, deixa alguma coisa aqui nos seus comentários. Entre em contato comigo. Passa um WhatsApp para mim, passa um e-mail. Não tem nenhum problema. Eu não vou ter nenhum problema em responder isso para você. Coisas que... Então eu já vou fazer um elenco aqui de algumas coisas que são importantes para a prática da análise dos fatores de risco. Tá? Por que eu estou falando isso? Tá, presta atenção, desculpa, eu não falei no começo. Porque na análise dos fatores de risco, eu vou ter que apresentar, isso na próxima aula eu vou falar, nós vamos ter que apresentar os relatórios para o nosso cliente. Vamos ter que dar a ele as informações necessárias para que ele possa, de alguma maneira, usar aquelas informações em seu benefício.
Beleza? Então eu não posso, em hipótese alguma, ajustar a minha linguagem a uma linguagem esotérica, a uma linguagem quântica, de física quântica. Física quântica está errado, é mecânica quântica. Quem fala física quântica é marmoteiro. Tá? Mecânica quântica, essa é a expressão absolutamente correta. Tá? A mecânica quântica é um segmento da física que estuda os fenômenos subatômicos. Existem 4 singularidades fenomenológicas que deram origem a este segmento do segmento da física e passou a denominar-se mecânica quântica. Isso não tem nada a ver com a mente, não tem nada a ver com o espírito, não tem nada dessas coisas. Nada, absolutamente nada. Então você vai ter que renunciar a isso. Deixa a mecânica quântica quieta no canto dela. Se você não tem habilidade, se você ainda, principalmente do grupo dos conformados, e tem um pouco menos de recurso de compreensão, eu não estou menosprezando você. Eu só estou dizendo que provavelmente você tem pouco recurso cognitivo para entender sobre mecânica quântica. Mecânica quântica não é coisa de criança. Mecânica quântica é coisa de adulto. É coisa de adulto. Você tem o ferramental matemático e as abstrações físicas são muito complexas. Não é para criança. Por favor. E tem gente aí usando o termo quântico de forma indiscriminada. Baralho quântico, ventilador quântico, porta quântica, microfone quântico, radiestesia quântica, não sei o que quântico. Tenha paciência. Tenha paciência. Este vai ser um ponto de renúncia na sua trajetória. Esquece esse tema. Tá? Porque você imagina você ter que dar uma consultoria para uma empresa. Há um tempo atrás. Uma empresa de fiação e tecelagem. Eu cheguei lá para conversar com o dono, não era nem o dono da empresa. Tá? Imagine se eu disser, bom, agora nós temos aqui na sua empresa... nós temos aqui um processo quântico aqui no seu tear aqui, nessa parte de corte aqui, nós temos um processo que vai para a 5ª dimensão negativa. Para com essa bobagem, rapaz! Para com essa bobagem! Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é abdicar dessa linguagem melequenta, nociva. Você vai ter que ter uma linguagem adequada ao processo. Você vai ter que falar com pessoas dos mais diferentes níveis. E por mais diferente que essas pessoas sejam, elas não entendem, não conseguem compreender o que é geobiologia. Você vai ter que dizer para elas o que é geobiologia e você vai ter que dizer para elas que aquilo que você tem para oferecer, que eu estou fazendo o desenho em cima desse seu propósito, que aquilo que você tem para oferecer para ela é indispensável para que no âmbito familiar haja harmonia e felicidade no âmbito familiar. E no âmbito organizacional que haja prosperidade, fartura, abundância de desenvolvimento e progresso. Você vai ter que dizer para ele que essas suas ferramentas propiciam isso. Tanto nas moradias quanto nas organizações. Se você não tiver capacidade de dizer isso, é porque te falta uma linguagem apropriada para isso. E você está seguindo o mestre. Você está seguindo esses malucos que enfiaram na tua cabeça que tem que ter esse tipo de linguagem. Para com isso. Agora nós estamos num mar de vibrações quânticas. Nós estamos num mar de energia e já estamos indo para o próximo nível. Para com essa bobagem. Seja um técnico, seja alguém que tenha realmente responsabilidade com o bem-estar daquela pessoa que te procurou para fazer uma análise geobiológica dentro do seu ambiente. Quer seja no ambiente da moradia, no ambiente familiar, quer seja no ambiente empresarial das organizações. Então este é algo que é fundamental dentro do processo. Tá? O que mais que você vai precisar fazer? Renúncia. Tá? Quando a gente for falar de relatório eu vou dar mais detalhes sobre isso. Não apresente resultados que as pessoas ao lerem não vão entender nada do que você vai. Provavelmente nem você entenda. Desculpe estar falando diretamente para você. Tá? Mas não é diretamente para você, mas é para você. Que vai escrever lá no relatório que deu um problema lá dentro da casa da pessoa, que tem uma atividade espiritual
de nível da quinta dimensão negativa e que tem alguns espíritos obsessores. Calma, calma, muita calma nessa hora. Alguém está adaptado a receber essa linguagem da forma como você está falando? Não, claro que não. Você mesmo teve dificuldade em aprender algumas coisas no seu processo de aprendizagem. Imagina você ter que dizer isso na lata para um cliente que você acabou de... que você está começando a se relacionar com ele agora. Você precisa ter essa capacidade de... Você precisa renunciar à linguagem da marmotice, essa linguagem mentirosa, essa linguagem mesquinha, essa linguagem que produz que não é bom isso, tá? E eu desafio quem quer que seja. Vem aqui, ó. Eu disse que no começo dessa série de 3 vídeos, eu disse que ia mergulhar com tubarão. Pode vir. Pode vir que eu desafio. Tá? Você precisa ter capacidade analítica muito precisa. Tá? Capacidade analítica muito precisa. Existem gráficos que vão existem equipamentos, aparelhos que medem, por exemplo, radiação eletromagnética. Quanto custa isso? Não sei. Eu tenho um equipamento que ele é um pouco mais sofisticado. Eu cheguei numa etapa do meu trabalho que eu acabei comprando alguns equipamentos. Tá? Agora, com relação no campo das ondas eletromagnéticas, tem alguns outros aparelhos que tem agora, estou fazendo uma pesquisa agora dentro do âmbito espiritual e estou junto agora com um amigo que tem profundo conhecimento sobre esse tema e nós estamos desenvolvendo etapas de análise dentro do âmbito psico-espiritual, fenômenos de poltergeist, locais assombrados e tudo mais, para dar um pouco mais de consistência a esse tema. No nosso livro tem um capítulo sobre isso, sobre fatores de risco ligados a ambientes com essas características, que tem aparições, fantasmas, poltergeist, então são matadouros, necrotérios, hospitais antigos, casas de saúde, enfim, coisas dessa natureza. Como é que se mede isso? Gente, isso é muito sutil, isso é muito complicado. Tá? Eu vou precisar de recursos radiestésicos de alta complexidade. Por exemplo, um dos recursos é a radiestesia cabalística, tá? Onde você usa os pêndulos com uma inscrição específica que pode produzir um contato com esse nível vibratório. Aí vem alguém lá, sabe Deus de onde? Radiestesia cabalística é perigosa. Faca do pão é perigoso. Você quer um ambiente mais perigoso da casa que a cozinha? Estamos lá todo dia. Eu gosto de cozinhar, estou lá todo dia. Você já cortou o dedo com faca? Claro que já. Você já espetou o dedo com garfo? Já. Mas por que a cozinha é perigosa? Em que nível? A hora que você vai para a cozinha não sabe o que está fazendo. Ah, é que eu sempre brinco, faca afiada não corta dedo. Faca afiada não corta dedo. Ah, então, por que a radiestesia cabalística não é perigosa? Porque você tem que estar afiado com ela. Tem que saber muito bem o que você está usando ali. Até onde eu posso ir com a radiestesia cabalística? Agora, se você não sabe para que serve a radiestesia cabalística, provavelmente ela não vai fazer sentido nenhum na sua vida. Você nem sabe para que serve. Por que você vai usar isso? Tá lá, eu tenho por exemplo, tenho lá um equipamento lá na minha cozinha, sei lá, não tem. Eu vou dar um exemplo. Que eu nunca vi, é coisa da minha esposa, ela que usa, é um tipo de um cortador, de um ralador, eu não uso aquilo. Estou dando um exemplo hipotético. Então, eu posso olhar para aquilo e querer usar aquilo. Eu vou pedir para alguém me explicar, escuta, como é que usa isso aqui? Então, aí eu vou usar primeiro com cuidado e depois eu vou aos poucos atingindo um nível de excelência nesse... Tá? Eu estou falando do mandolim, quem gosta de cozinha sabe que eu tenho um aqui que é realmente um cara, é uma guilhotina francesa, tá? É um espetáculo, é um instrumento perigosíssimo, mas usando com todo cuidado, eu nunca me cortei com o equipamento, olha lá, é um fatiador excelente. Radiestesia cabalística é a mesma coisa, então não é perigosa, não vem dizer pra mim isso, radiestesia cabalística é perigoso, cuidado ao mexer com radiestesia, cala a boca, você não sabe o que está falando. Você não tem noção do que é radiestesia cabalística. Tu é um Zé Ruela, é um tolo, para não falar outra coisa. Terminei de fazer o meu trabalho, agora eu tenho que limpar o pêndulo com a flanela,
com uma flanela preta com enxofre para tirar as energias negativas. Vai ser Zé Ruela assim lá na casa do cacete. Aí teve uma aluna minha lá do Rio Grande do Sul, falou, mas Flávio, você já não fez isso? Já fiz, claro. Mas eu renunciei a isso, porque isso não resolve. Agora, vamos imaginar o seguinte, você está no meio do campo, está um dia meio choveu na noite anterior, o pêndulo caiu no chão e sujou de barro. O que você vai fazer com esse pêndulo? Claro que você vai pegar um pano e vai limpar. Eu não gosto de coisa suja. Você vai pegar um pano e vai limpar. Agora, mas para tirar as energias negativas, para com essa bobagem. Isso não tem o menor sentido. Quando é que eu tenho dificuldade em ir adiante com o trabalho radiestésico? A hora que eu estou fatigado, a hora que eu estou cansado. Eu já tomei contato com vários níveis vibratórios de toda a ordem. Estou analisando uma casa aí durante 1, 2 horas, às vezes esse é o período que a gente tem. Às vezes tem um dia inteiro para fazer isso. Vai chegar uma hora, o pêndulo não está respondendo, como se o pêndulo tivesse boca. Aí eu estou falando com o pêndulo, ele não está respondendo, como se o pêndulo tivesse ouvido. Tenha paciência. Então, o pêndulo é uma extensão do teu processo perceptivo e sensitivo. Nada mais, nada menos. Então, a dificuldade de obter um resultado na análise de fatores de risco está diretamente ligado à tua condição física. O teu estresse mental, por exemplo, caramba, de repente você está num local fortemente irradiado, tem atividade sísmica, tem percolação de água, tem contaminação eletromagnética, as pessoas do local são pessoas que não, sabe? Então vai chegando uma etapa onde você vai precisar estabelecer agora, o quarto item é o teu limite. Você tem que saber o teu limite. Outra coisa com relação à parte que você tem que tirar isso do teu olhar, tá? Os gráficos, tá? Os gráficos são mapas mentais. Nossa, você vai encontrar aqui no meu canal inúmeros vídeos falando sobre gráficos, dos mais variados. Os gráficos nada mais são do que mapas mentais. Toda vez que você precisa acessar uma informação, você vai utilizar um mapa mental para fazer com que você reaja naturalmente àquilo que você está pesquisando, àquilo que você está buscando. Uma frase que eu uso sempre, sou sempre dado de dedo na cara, que é o seguinte: o radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Então agora eu mudei a afirmação. Tem radiestesista que está no começo fazendo, é necessário que ele faça algumas perguntas. Tá? É que nem tabuada, você recita a tabuada. Tá? 2 vezes 1, 2, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 8, 40, né? 7 vezes 6, 42 e assim. Então você recita a tabuada. Então, no começo, talvez você deva fazer algumas perguntinhas do teu aprendizado. Quem estuda comigo já sabe, eu já parto para o próximo nível. Tá? Eu já parto com a praticamente. Tá? Radiestesista de alta performance que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Então, o radiestesista que se diz de alta performance e faz pergunta não sabe o que está fazendo. Tá? Radiestesia não é isso. Não é ficar fazendo pergunta. É isso, é aquilo outro, papapá. Não. Então, os gráficos servem exclusivamente para produzir um mapa mental que vai facilitar o acesso à memória subconsciente para você fazer as determinadas análises dos fatores de risco. Então, por exemplo, no anexo do nosso livro, Geobiologia Multidimensional, eu deixei um anexo onde existe uma enorme quantidade de gráficos para as mais variadas situações. Quer seja no âmbito físico, psicoemocional, quer seja no âmbito das radiações eletromagnéticas, as eventuais nocividades advindas de vetores psíquicos ou vetores espirituais, um trabalho muito minucioso e que esses gráficos são gráficos de análise. Aí, Flávio, mas tem um gráfico de, como é que chama? Gráficos emissores. Tá, o que é um gráfico emissor? Ele tem ali uma bobina e um capacitor que oscila, tem uma bateria, tem alguma coisa que produza um transistor de potência da classe F que vai produzir uma emissão. O que você está falando? Você fala sobre o gráfico emissor, ele deve ter um sistema de emissão. Não, é um papel, né? Cala a boca! Não fala mais nada! Não fala mais nada não!
Isso é tudo folia, isso é tudo folia. Você pode sim, sim. Agora a resposta é sim. Você tem um gráfico, um desenho psicoativo que auxilia você a fazer um processo de transcomunicação através do seu psiquismo. É possível? Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Agora não. Tudo que é gráfico, que diz ser um gráfico emissor, eu vou ficar com o gráfico na minha frente e vou fazer uma emissão de reequilíbrio lá para casa do seu Zezinho. Seu Zezinho tem uma zona fraturada que passa bem embaixo da cama dele, tá? Uma coisa legal, tem uma atividade elétrica intensa no subsolo e ele dorme ali, tá? Não, só fique tranquilo que agora eu vou usar o meu gráfico emissor aqui e vou fazer um reequilíbrio na sua casa para diminuir a atividade elétrica do subsolo. Você é maluco? Você é maluco? Você renuncia a isso, pelo amor de Deus, não faça isso para o seu cliente. Se você está dizendo que você vai fazer isso, você está colocando o seu cliente em risco. Pelo amor de Deus. Os fatores de correção para um caso como esse são outro completamente diferente. Eu não vou enumerar os fatores de correção porque são inúmeros, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, entre lá no nosso livro, quer seja no modo Kindle ou no modo escrito, ou no modo físico, né? Ele tem todas essas instruções. Eu estou fazendo isso não estou fazendo isso exatamente porque quer vender livro. Não é isso. Eu só estou chamando a atenção para que você tenha um empenho em renunciar a essas bobagens. Não funciona. Eu vou pegar uma planta aqui e vou fazer um determinado trick aqui e vou fazer um trabalho de reequilíbrio à distância. Gente, isso não é simples como parece. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Num determinado momento do livro, eu separei 2 páginas, 3 páginas, para mostrar para você o que você pode fazer à distância. O que você pode fazer à distância, utilizando uma cerimônia. E este processo é um processo que ele depende de outros fatores e não só da cerimônia. Porque um gráfico emissor é como se fosse uma cerimônia. E ele por si só não funciona. Fique certo disso. Não funciona. Tá bom? Se funcionar, eu desafio quem diz que funciona. Eu desafio quem diz que funciona. Vem aqui e fala na minha cara. E eu provo que não funciona. Tá? Então, este exemplo que eu dou no livro, eu mostro um tipo específico de experimentação. Isso é um experimento, ele não está no capítulo das correções. Ele é uma experimentação para que você possa fazer esse trabalho e tirar as suas próprias conclusões. Vai chegar um momento que você vai renunciar a isso, ou não. Eu acho que eu posso seguir por este caminho e produzir uma ação corretiva. O que é fato consumado, todas as atividades no âmbito físico, fenda, falha, fratura, percolação, atividade sísmica de toda ordem, a ação química, bioquímica, radiação, declinação magnética, esteja certo, ondas de forma, esteja certo, o equilíbrio feito à distância, a tentativa de fazer um equilíbrio à distância não funciona. Tá dado o recado? Não funciona. Não caia nessa esparrela. Não caia. Você vai ter problema com isso. Sobretudo se você promete isso para alguém. Cara, isso é indevido isso. Não é honesto. Então, se tem um equilíbrio para fazer lá, tem uma correção, você tem que fazer no local. Tem que ir lá. Fazer o equilíbrio na planta. Eu vou colocar uns negocinhos aqui na planta, vou colar uns negocinhos aqui na planta e garanto um ano. Não garante nada. Não garante nada. Eu duvido. Beleza? E por fim, estabeleça um limite para o seu aprendizado. Hoje eu tenho dificuldade com algumas questões de geometria.
que eu preciso fazer? Não, eu tenho que aprender geometria de qualquer jeito. Tem que dar uma corrida de 10 km, de 20 km, de 40 km. Vou chegar lá firme e forte. Não faz isso. Pega um livrinho de geometria do colégio. Vai lá nos sites e escreve lá geometria plana. Tem inúmeros exercícios para você fazer. Vai lá. Escala. Daqui a pouco você já está indo para o próximo. Você está olhando para as manifestações da natureza. Você consegue ver um triângulo. Estou vendo agora aqui um triângulo na caída do telhado aqui. Estou vendo uma reta no poste aqui na frente. Estou percebendo que o poste ali tem um pequeno ângulo. Então eu já começo não só a ver a retilinidade, mas começo a ver também um pouquinho sobre ângulo. Ele cambou um pouquinho para um lado, cambou um pouquinho para o outro. Daqui a pouco eu começo a estudar um pouco sobre magnetismo, compro uma bússola. Como é que usa uma bússola? Tem gente que fala que é geobiólogo, você precisa de uma bússola. Tem dificuldade com relação a isso. Por que estou andando dentro de uma casa quando de repente eu olho para a bússola, de repente a bússola, o ponteiro da bússola dá uma declinada para um lado ou para o outro. Uma vez eu perguntei isso na aula, isso é um processo espiritual que deve estar ativando a bússola. Mas como? O espírito emite campo magnético? Tenha paciência! Tenha paciência! O máximo que ele pode chegar é numa emissão de onda de forma, num efeito gravitacional. Magnético, nunca. Magnético, nunca. E eu estou falando isso de carteirinha. Tá certo? Então se você tiver alguma entidade, você conheça, alguma entidade espiritual que consiga declinar a agulha de uma bússola, me apresente. Vou ter o maior prazer em conhecer e vir de público aqui. Olha gente, eu fiz uma afirmação e aquela afirmação está errada. Sinto muito dizer para você, tá bom? Então estabeleça os seus limites, tá? E lembre-se que você sempre pode ir além. Quando você estabelecer o seu limite, você está no platô, você está no teu patamar. E este patamar vai garantir a você que você pode transitar ali com tranquilidade. Você está subindo uma escada. Você pode parar num determinado degrau a qualquer momento. E aquele degrau ali, por ser uma superfície plana, ele te traz uma certa segurança. Caso você precise voltar, olha que metáfora interessante, caso você precise voltar, para ir para o patamar anterior é muito mais fácil. Você pode voltar e você está descendo para o outro nível. Agora, se você precisar ir para o próximo nível, você vai ter que pisar o degrau e vai ter que fazer um esforço para ir para o próximo nível. Este esforço, esta quantidade de energia disponível para você fazer flexionar o seu joelho e impulsionar os músculos da coxa e da panturrilha para você ir para o próximo nível, você conseguiu aqui no degrau de baixo. Esteja certo disso. Nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo, onde eu vou comentar com você a apresentação de resultados. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Por favor, divulgue esse vídeo para as pessoas que fazem parte do seu afeto, se inscreva no nosso canal e nos dê essa peixadinha, tá bom? Um grande abraço para você, mais uma vez, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com todos com Deus, tchau, tchau!